é a aula do PGM era Goiânia, a aula dos adolescentes e juniores. Nós vamos começar com uma oração e logo em seguida eu vou trazer uma reflexão na palavra de Deus. Então já vai lá, pega a sua Bíblia, providencia ela e vamos orar. Antes de você orar, pega a sua Bíblia, tá? Pausa o videozinho, pega a sua Bíblia e depois volta para a oração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, Pai querido, eu coloco a vida de cada junior, cada adolescente na tua presença, que o Senhor não nos permita esquecer quem eles são, mas que o Senhor possa, Senhor, renovar na mente deles todos os aprendizados que eles já tiveram. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja com cada um, abençoando, guardando, livrando, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, a Lavínia, Gabriela, Isabela, Laura. Também abençoa, Senhor, a Ana Lara, a Gabriele e a Ana Júlia. Cada uma delas está diante de Ti. Que o Senhor esteja, Senhor, multiplicando a graça do Senhor sobre as suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a nossa reflexão. O texto bíblico hoje é o livro de João, capítulo 10, verso de 1 a 18. E eu vou ler. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar elas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Essa foi a nossa leitura de hoje e nós vamos começar a fazer algumas reflexões a respeito de alguns dos versículos. A primeira reflexão que eu quero fazer é em relação à rotina das ovelhas. À noite, as ovelhas eram levadas para um aprisco, que era um lugar, um cercado, uma caverna, alguma coisa que trouxesse proteção para essas ovelhas. E muitas das vezes, o pastor ele dormia com essas ovelhas no intuito de protegê-las. E Jesus é o nosso pastor amado. Então Jesus, ele é aquele que entra pela porta. Ele é o nosso pastor. No versículo 2, 3 e 4, nós temos as seguintes reflexões. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Foge dos estranhos, o pastor te chama pelo nome. O que isso significa? Isso significa que Jesus te conhece de forma pessoal, de forma íntima. Não é aquele conhecer de, eu já ouvi falar da Letícia uma vez. Não. Ele me conhece completamente e ele te conhece completamente. Então nunca se esqueça disso. Ele é o seu pastor, ele te conhece, ele te sonda, ele conhece os seus pecados, os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, os seus amores, ele conhece todas as coisas. Algumas perguntas para a gente poder pensar. Você conhece a Jesus?
Porque aqui nesses versículos fala que as ovelhas conhecem o pastor. Você conhece esse seu pastor? Você conhece Jesus? Será? Você sabe reconhecer quando ele fala com você? Ou qualquer coisa que vai por aí, que qualquer um fala, você já está pronto para ouvir e seguir porque acha que foi Deus que falou. Você o obedece? Porque a gente já ouviu falar várias vezes que não adianta você saber, mas não praticar a palavra de Deus. Qual é a forma que nós temos de conhecer a Jesus? Através da palavra de Deus. É a forma como nós conhecemos intimamente. Como que a gente aprende a reconhecer quando ele fala? Quando a gente lê a Bíblia. Porque tudo que está nela é de Deus. Se fugiu dela, já não é de Deus mais. Nós também já falamos a respeito disso. E a obediência é parte fundamental do relacionamento com Deus. Porque não resolve você ouvir e não praticar aquilo que você ouviu. São palavras lançadas ao vento. Elas não surtem efeito nenhum. No verso 7 diz assim, Jesus disse, eu sou o pastor das ovelhas. Jesus é a porta da salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Isso é algo muito claro para nós. Jesus nos oferece segurança e proteção. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos seguros, protegidos. Ele nos esconde debaixo de suas asas para que nós estejamos protegidos. E ele é o nosso único caminho. Em João 14,6, tem aquele versículo que eu falo um zilhão de vezes, que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas tendem a buscar outros caminhos para Deus, mas Jesus é o caminho e não há outro. Quem aceita entrar por esta porta que é Jesus, tem algumas características. Salvar-se-á, será livre e será alimentado. Muitas pessoas acham que ser livre é desfrutar dos pecados e prazeres mundanos, mas ser livre é desfrutar uma vida livre em Cristo. Você não está condicionado a seguir o que todo mundo faz, a cometer os pecados que todo mundo comete, mas você está livre para escolher ser diferente. Por isso que estar em Jesus é ser livre, é andar na contramão do que todo mundo faz. Isso é liberdade. Ser condicionado a se encaixar no molde de ser como todo mundo, isso não é liberdade. Isso é te colocar dentro de uma forma e querer que você seja daquele formato. Jesus é vida e quer que você tenha vida em abundância. Então para de achar que existe vida no mundo, porque não existe. A vida que o mundo te promete é uma ilusão completa. Os caminhos tortuosos do pecado, eles não te dão vida. Pelo contrário, eles sugam, eles tiram a sua vida, eles te levam à destruição. Só em Jesus podemos ter vida e vida em abundância. Ele é o único caminho, ele é a única porta. É muito importante que você não se esqueça disso. A vida que recebemos é eterna. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a vida em abundância. Então, a vida em Jesus, ela não é só esse período de vidinha, de trabalhinho, de vidinha medíocrezinha, essa coisinha. Não, a vida em Jesus, ela é eterna. Ela começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ela não termina, porque a nossa vida é eterna, nós temos vida eterna em Jesus. Então é muito importante você não se esquecer disso. Não troque a sua vida eterna por um breve momento de prazeres momentâneos. De prazer da carne, que é uma coisa que nós não devemos alimentar. Nós devemos alimentar o Espírito Santo de Deus que vive em nós. Isso é algo muito importante, você não pode ter dúvida. Isso quer dizer que quando eu tenho vida em abundância em Jesus, eu não vou ter lutas? Não.
Não significa isso. Significa que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. É isso. Você vai ter as aflições, mas você vai ter a certeza de que você não está só. Você vai ter a certeza de que tem algo pela frente, tem uma eternidade aí na frente, que você não precisa se resumir em um mero momento. No versículo 11, 12, 13 e 14, ele fala sobre o mercenário. E eu destaquei algumas características desse mercenário. O mercenário, ele é ganancioso. Ele sempre está interessado em algo. Sempre. Ele não vem perto de você porque ele te acha bonito. Outra característica, ele é medroso. Quando a coisa vai dar errado, ele, foge. Ele não fica aqui para te consolar, ele não fica aqui para lutar por você, ele, estica no mundo. Outra característica, ele é egoísta. Ele pensa só em si, ele não pensa em você não. Não se engane achando que a pessoa que está te levando para o mau caminho, ela está pensando no seu bem-estar, ela está pensando no seu bem-querer. Não está não, querido. Ele está pensando só nele mesmo. Ele está pensando em não permitir que você leve uma vida direita para não ser obrigado a mudar a sua postura. E outra característica e última que eu destaquei aqui é que ele é mau. Ele é mau mesmo. Ele não é uma pessoa boa. O mercenário, ele é uma pessoa cruel. Ele não tem pena de você porque você tá triste, que peninha de você. Não, querido. Ele é mau. Só Jesus pode te consolar. Só Jesus pode entender a sua dor. O mundo não vai entender. Aquele teu amigo, o seu best friend do mundo, não vai entender. Jesus vai. Jesus vai passar ali, o bálsamo e tudo vai ser curado. Jesus. Jesus cuida de você por uma simples razão. A característica de Jesus. O mercenário é isso tudo que eu falei. Jesus, ele cuida de você, meu querido, por amor. Ele cuida de você porque ele te ama. Te ama de verdade. Jesus está comprometido com você. Pro que der e vier. Se você está em Jesus, ele está comprometido com você. Pro que der e vier, ele não te abandona quando vem uma dificuldade, ele não te abandona quando vem um erro. Não age por obrigação. Jesus, ele não te trata como se você fosse mais um trabalho ou se por algum interesse em você, em alguma coisa que você possa oferecer, não. Você acha que Deus precisa de alguma coisa que você faz? As meninas que tocam violão, você acha que Deus precisa que você toque violão? Eu quero te dizer que não. Deus é Deus, Jesus é Jesus o Salvador. Nós é que precisamos desesperadamente de estar envolvidos na obra de Deus, para não nos esquecer de quem nós somos. Essa é a grande verdade. Estar envolvido na obra de Deus, seja cantando, falando, ensinando ou qualquer outra função, é um privilégio. E é isso que você precisa entender. Jesus disse no verso 15 o seguinte: dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ele se entregou por nós, por mim e por você, querido. Jesus, ele foi para uma cruz e lá ele foi crucificado e ele se entregou por nós. Ele nos ama tanto que se entregou. Foi por amor. Foi um gesto de amor. No verso 16 diz assim: Jesus veio para nos salvar. Ele morreu e ali ele levou sobre si todos os nossos pecados. As pessoas acham que as bênçãos de Deus, elas estão condicionadas a elas ou a um grupo que elas escolheram para serem abençoados, né? Inclusive, eu já ouvi alguém falar que ele era muito abençoado, então quem andasse com ele seria abençoado também financeiramente. E eu quero te dizer
que Jesus não se resume aos nossos muros, às nossas barreiras construídas. Uma frase que eu achei muito interessante da Bíblia de aplicação pessoal do comentário é assim, ó: Jesus não se limita às cercas que construímos. Querido, Jesus, ele vai muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Então para de limitar o poder de Deus, para de limitar. No verso 17 e 18, nós estamos finalizando, a reflexão é a seguinte: a morte e ressurreição de Jesus era parte do plano de Deus. Se assim não fosse, ninguém poderia matar a Jesus. Deus planejou, ele entregou o seu filho para nos salvar. Foi um plano. Não foi obra do acaso. Deus te ama. Não é obra do acaso. E um último conselho. Eu falo para as meninas que conselho fosse bom não dava em dia. Então, hashtag vale a dica. A dica é: deixe o Salvador com seu amor te ajudar e te guiar. Ele pode e vai te guiar. Não se esqueça disso. Tá? Um beijo, um abraço. Muita saudade do nosso PG. Muita saudade. Beijinho e até mais.